Vamos agora à questão do mito do super-homem. Isso aqui é apenas uma tentativa, um esboço interpretativo que talvez valha a pena ou não. Já se tentou definir o super-homem nietzschiano como a concretização do conceito do mais alto desenvolvimento possível e integração do poder intelectual, força de caráter e vontade, independência, paixão, gosto e físico, segundo Copleston, intérprete de Nietzsche. Trata-se de uma estranha metáfora nietzschiana de um César romano com uma alma cristã. Estranho porque os Césares raramente foram exemplares e a alma cristã deveria ser avessa ao pensamento de Nietzsche. Se for assim, um problema adicional é também saber, como já notei, se essa mais alta integração de qualidades humanas em um tipo humano único não é mais do que uma grande e impossível simplificação. Você pode ter um modelo médio, bom, mas esse super-homem não parece alguma coisa possível. Você pode ter um modelo como Aristóteles coloca. Por exemplo, força e coragem física pode ter sido um valor para o guerreiro na Ilíada, mas seria de algum valor para um matemático no século XIX? Ou, como diz um ditado francês, se não me engano, il fait tout pour faire un monde. É preciso de um todo, de todos, para fazer um mundo. Como já notei antes, a pluralidade dos caracteres é socialmente importante. É necessária a diversidade para que o mundo humano exista e para que as tarefas sejam divididas de modo que o resultado seja proveitoso, mais proveitoso para todos. Por isso a ideia de distinguir dois tipos humanos, inspirada em uma velha distinção entre nobres e plebeus, parece ingênua, preconceituosa, maniqueísta. Considere o caso de Aline, esposa do pintor Renoir, pintada por ele em dezenas e dezenas de quadros. Aline era costureira de profissão, teve uma infância difícil, não era muito inteligente, nada agressiva, dançava muito mal, como se vê, mas era encantadora ao seu modo, doce, romântica, amorosa, alegre, radiante, boa mãe, cheia de amor à vida, infinitamente sensual. Contudo, parece que Nietzsche não tem categorias para classificar Aline, a não ser talvez como um animal reprodutor a ser colocado à disposição dos homens superiores. Afinal, segundo ele, as mulheres são como gatas e pássaros, melhor dizendo, vacas, que servem para a recreação do guerreiro. Mas isso pouco condiz com o ideal de humanidade, doçura e feminilidade encarnado por Aline. Não há, pois, uma única natureza humana ideal, mas uma variedade de naturezas que, sob um ou outro aspecto, são ideais, com qualidades que cobram seu preço em limitações. Parece, cada qual pode, em circunstâncias específicas, apropriadas para si mesma, florescer de maneira ideal, e a consciência disso torna a dicotomia senhor-servo suspeita. Uma qualidade humana quase que inevitavelmente paga um preço em alguma limitação ou defeito. A coragem física do brutamonte geralmente vem acompanhada de debilidade de julgamento, e a acuidade de julgamento pode ter ligação com cautela física. A coragem física advém, segundo Hemingway, de um momentâneo bloqueio da imaginação, o que também sugere uma limitação do pensamento. Se Nietzsche estivesse falando da coragem espiritual, algo derivado, ele poderia estar mais próximo de dizer algo certo, mas ele quer juntar tudo em um balaio só. Minha conclusão é de que o homem provido de todas as virtudes, morais e não morais, é uma idealização impossível, inumana, um mito incoerente. Sob essa perspectiva, a ideia de super-homem revela-se o que realmente é, uma ideia infantil como a das histórias em quadrinhos. Finalmente, vale lembrar que o que torna uma dessas múltiplas naturezas humanas boas ou má realizada ou não depende sempre também de circunstâncias externas mais ou menos casuais. Como notou Wittgenstein, traga um homem para a atmosfera errada e nada irá funcionar como deve.
em todos os aspectos, irá parecer doentio. Traga-o outra vez para o elemento correto e tudo irá se desenvolver e parecer saudável. Se ele, no entanto, se encontra no elemento errado, então ele deve se conformar em parecer um inválido. Exemplificando, se Hitler tivesse sido aprovado no exame para a Academia de Belas Artes de Viena, ele poderia ter se tornado um pintor, provavelmente medíocre, mas pelo menos um cidadão próximo da normalidade. Arrington, como outros, também tem uma interpretação mais simpática do impulso motivador de Nietzsche em seus múltiplos esboços especulativos. Ele quer denunciar a imoralidade de muito do que se prega sobre o manto da moral, a hipocrisia, a estreiteza de mente dos ditames morais, as imposturas religiosas, ao que devemos sobrepor valores mais elevados e mais honestos. Isso é correto. Sabemos que desmandos do poder e atrocidades coletivas vieram quase sempre acompanhados de alguma justificação moral, frequentemente com apoio religioso. O problema é que Nietzsche tende a extrapolar o uso indébito de ideais morais para a própria moral em si mesma, como quando fala do imoralismo. Mas, como o próprio Arrington observa, não parece que a ética de Aristóteles, Kant e Mill sejam apenas a revelação de uma doença e expressão de ressentimento e revanchismo. Isso fica ainda mais plausível se considerarmos filósofos morais contemporâneos como Harry ou Derek Parfit. É interessante notar que na classificação usual das teorias morais, Nietzsche se aproxima do egoísta ético. O bem reside nas consequências boas para o agente. O resto é fraqueza sob a máscara da moral. Lembremos que há 3 tipos de consequencialismo: o egoísmo ético, o altruísmo ético e o utilitarismo. O egoísmo ético é aquele que diz que o bem é a consequência que produz um bem melhor para o agente, geralmente entendido em termos de maior prazer ou menor desprazer. O altruísmo ético, o bem é a consequência que produz um bem maior para os outros. E o utilitarismo, em que o bem é a consequência que for melhor para todos, inclusive para o agente. O consequencialismo mais plausível seria o utilitarismo, alguma forma de utilitarismo, pois o altruísmo nega a liberdade do agente, enquanto o egoísmo rejeita os elementos altruístas inerentes ao ser humano. O problema com o egoísmo ético é que parece que ele tem de rejeitar sentimentos humanos naturalmente altruístas, como os do amor e amizade. Em uma sociedade de egoístas éticos, as pessoas se chocariam entre si como bolas de bilhar. O pior exemplo é uma sociedade de facínoras, como os prisioneiros da Ilha do Diabo, cada qual preocupado consigo mesmo. O melhor exemplo é uma sociedade fria, onde a possibilidade de coexistência social dos egoístas éticos fosse garantida por uma multidão de leis impedindo-os quase de respirar. Essa é a razão pela qual o egoísmo ético torna a felicidade social impossível. O altruísmo ético faz o contrário. Tem os defeitos opostos. Ele cerceia a individualidade, toma do indivíduo a sua liberdade de valores, de ter valores diversos dos valores dos demais. E um exemplo é, por exemplo, a sociedade dos Amish. Nietzsche estava certo, enquanto crítico do altruísmo ético, muitas vezes falso, incluso no cristianismo. Nietzsche é um dos raros filósofos que se inclinam para o egoísmo ético, mas o seu caso precisa ser bem matizado. Primeiro, ele diz respeito ao caso no qual o agente é um homem superior, senão o super-homem. Mas nesse caso, ele quer o melhor para si mesmo por valer mais do que os outros, em outras palavras, porque através de sua autopreservação ele produz um bem maior para os outros homens superiores. Porque para Nietzsche os homens inferiores são supérfluos. Isso significa que, do ponto de vista nietzschiano, ele pode ser visto, no final das contas, como um utilitarista, ou, como notou Steinhardt, o defensor de Nietzsche, um superutilitarista. Com efeito, é interessante notar que, em circunstâncias incomuns, uma pessoa com valores utilitaristas pode ter o direito de se comportar de maneira que aparentemente seria a de um egoísta ético.
E como Nietzsche está sobretudo interessado em indivíduos excepcionais, podemos acompanhá-lo, pelo menos, até esse ponto. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, Rousseau, que doou seus 5 filhos, que teve como uma costureira, com a qual era amaziado para poder se dedicar à filosofia em paz. Como a sua obra produziu um bem maior para a humanidade, a sua ação parece ser a de um egoísta ético, mas pode ser bem interpretada como sendo a de um utilitarista. Ele passou muitas páginas tentando justificar em suas confissões essa sua ação, mostrando que fez sentido. O exemplo menos polêmico: Feynman, o grande físico norte-americano, para ter tempo para pesquisar, não cumpria com seus supostos deveres acadêmicos. Ele justificava isso com o que chamou de princípio da irresponsabilidade ativa. Vocês veem no YouTube. Vejam Feynman no YouTube. O princípio é: faça aquilo que só você pode fazer e deixe para os outros fazer aquilo que os outros também podem fazer. Também aqui parece, à primeira vista, egoísmo ético, mas não é. Sua regra é utilitária, pois conduz a um aumento do bem comum, maximizador da sua produção científica. O terceiro caso é o do pintor Pablo Picasso. Picasso era bastante egoísta, arrogante, capaz de sadismo verbal e até mesmo físico. Foi especialmente danoso para as mulheres com as quais viveu, cujo sofrimento ele usou como fonte de inspiração estética. O escritor Norman Mailer defendeu a amoralidade do pintor, notando que, sem esses elementos, ele certamente não teria se tornado a figura exponencial da pintura contemporânea. Basta notar, observou Mailer, que a cada nova mulher com a qual Picasso viveu correspondeu uma nova fase em sua pintura. Um último caso é o de Richard Wagner, que Nietzsche conhecia bem e que deve tê-lo influenciado profundamente. Wagner foi um gênio musical, e a enorme saga operística de 15 horas, O Anel dos Nibelungos, contém metáforas de grande beleza e poder sugestivo. Ele a escreveu enquanto estava exilado da Alemanha por haver participado de uma revolta armada em seu país. Ele conseguiu, ao retornar, aliar-se à monarquia e aos judeus de modo a obter dinheiro necessário para construir o seu próprio teatro em Bayreuth, terminando a sua vida como um artista rico e bem-sucedido. Em compensação, por trás do seu sucesso e motivando, existia uma personalidade megalomaníaca, preconceituosa, manipuladora e inescrupulosa. Ele era racista, embora aceitasse ajuda financeira de admiradores judeus, escrevia panfletos antissemitas. Uma vez escreveu que os judeus deveriam se queimar vivos para acabar com a maldição de sua espécie e que só um povo forte como o alemão teria a coragem de solucionar o problema fazendo com que eles desaparecessem da Alemanha. Hitler tomou isso mais que ao pé da letra e era um admirador de Wagner, como se sabe. Esses são casos raros e podem ser mais ou menos difíceis de avaliar. Sequer dizem respeito a tipos humanos específicos. Podemos imaginar, por exemplo, que se Rousseau vivesse em outras circunstâncias, ele teria tido condições de criar seus filhos sem deixar de escrever a sua obra filosófica. Assim, se Nietzsche tivesse considerado casos de pessoas específicas em circunstâncias específicas que tivessem o direito de se comportar de forma aparentemente egoísta, ele estaria certo e deixaria, sob perspectiva contemporânea, de ser um egoísta ético para se tornar um super-utilitarista. Esse parece, aliás, o seu ponto de partida. O problema é que esse não parece ser o seu ponto de chegada ao tentar transpor essa ideia do plano individual para o plano social, e isso o faz, ao meu ver, no final das contas, cair numa alguma forma de egoísmo ético. Voltando à questão do nascimento do cristianismo, pode bem ser que ele não tenha aparecido, como eu já disse, apenas como um adoecimento da cultura, como a defesa dos mais fracos, como Nietzsche pensou, mas principalmente como um antídoto ao barbarismo violento e, para nós, desumano das civilizações antigas, que com a queda do Império Romano ameaçavam destruir a civilização. A única maneira de fazer renascer no ser humano as disposições altruístas reprimidas pela violência característica do mundo romano era vindicar e interiorizar uma visão de irmandade de todos os seres humanos, a qual teve o poder de acabar com a escravidão na Europa durante a Idade Média.
Nesse caso, parece que o cristianismo não teria sido apenas reativo, mas também, em parte, o resultado das forças afirmadoras da vida. Nietzsche, aliás, nunca explicou como foi possível que o cristianismo fosse adotado pelas classes dominantes de Roma. Afinal, que forças teriam os oprimidos para convencer Constantino a adotar o cristianismo em desfavor da moral dos senhores? Uma resposta é que eles chegaram a essa ideia por não suportarem mais a violação da natureza humana representada pelo modo como a sociedade romana funcionava. Mas eu já falei de outras coisas. Por exemplo, o oportunismo de Constantino ao adotar o cristianismo. A estrutura econômica, usando a linguagem marxista, tornou-se incapaz de sustentar a superestrutura ideológica da crença nos valores antigos do politeísmo, tendo o cristianismo servido de opção como superestrutura ideológica, naturalmente com suas limitações próprias, hiper-enfatizadas por Nietzsche, que em nossa época tornaram o cristianismo tão ultrapassado como a crença nos deuses do Olimpo. Nietzsche parece ter realmente acreditado em alguma diferença biológica entre fortes e fracos também, os superiores e os inferiores, uma dicotomia simplificadora originada da dicotomia entre nobres e servos por natureza, e essa diferença ele nunca chega a explicar. Nós vamos ver no próximo tópico sobre diferenças humanas relacionadas a graus de autismo, e isso poderia explicar alguma coisa. Em sua época, essas ideias simplificadoras eram comuns e estavam ligadas, como sabemos, ao racismo e ao colonialismo. Mas, como notei, Nietzsche combinava uma grande perspicuidade psicológica com certa ingenuidade social, e sua doutrina se torna inverossímil sempre que ele tenta passar de uma análise de indivíduos exemplares, como Goethe e Beethoven, para uma questionável coletividade de homens superiores.